Thalita, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 livros que eles estão aqui esperando eu criar vergonha na cara para terminar eles. Em teoria. Quem já acompanha aqui o canal sabe que eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum em abandonar livros. Pelo contrário, eu acho que a leitura tem que ser uma coisa agradável, gostosa, e a gente tem que curtir aquele processo. Porque às vezes a gente sabe que a gente já precisa ler coisas que a gente não quer ler mesmo, né? Quando a gente está na faculdade, quando a gente está estudando, quando a gente está trabalhando e etc. Então por que a gente vai fazer do nosso hobbyzinho lindo uma coisa torturante, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu abandono mesmo, eu não tô nem aí. Só que de vez em quando rola de a gente ficar um pouquinho enrolado com a leitura, né? A gente tem uma vontade de cantar uma canção. Aí quando a gente vê, já passou um tempão e a gente não leu nada. E aí fica aquele negócio, né? Aquela dor na consciência. Que a gente queria estar lendo aquele livro, só que não tá acontecendo. Então, eu trouxe aqui os 5 livros que, principalmente no ano passado, eu comecei essa leitura e acabei abandonando por algum motivo, não importa qual, só importa que motivos de pandemia temos todos desculpas mais que plausíveis pra gente não estar conseguindo fazer o que a gente está querendo fazer. Então, principalmente por causa deste fator, eu acabei abandonando essas leituras, mas são leituras que eu quero muito terminar, são leituras que eu acho que eu vou gostar bastante, muito embora elas estejam ali paradas e eu estou fingindo solenemente que eu não estou enxergando nenhuma delas. Então, vamos lá! Vou começar aqui com o volume 2 de uma série que eu li o primeiro livro, gostei muito e fiquei assim, meu Deus, preciso ler todos esses livros. E é A Tormenta de Fogo, que é da série dos Executores, né? O primeiro livro dessa série é O Coração de Aço. E esse aqui é a continuação. O livro termina de uma forma bombástica, não tem como você não querer ler a continuação. E aí eu já peguei esse aqui, já embalei. Ai, não foi. E aí, ó, eu parei aqui na página 60, né? Porque começou e aí eu comecei a devagar e ler devagar também. E aí acabou que não aconteceu. Mas é uma série que eu quero muito terminar, quero muito zerá-la, então em breve ela será lida, inclusive depois o terceiro também, que eu acho que é Calamidade, e eu quero muito continuar esse aqui porque eu sei, os meus amigos leram, gostaram e eu também gostei, então por que não, né? Ela vai contar a história de um mundo onde, depois que aconteceu alguma coisa que ninguém sabe muito bem explicar, a humanidade começou a aparecer pessoas, na humanidade começou a aparecer pessoas com poderes. Então essas pessoas que viraram super-heróis, mas não super-heróis do jeito que a gente está acostumado a ver, né? As pessoas que salvam, pelo contrário. Todo mundo que tem superpoder é um baita de um filho da p***. Todo mundo que tem super-herói aqui acaba sendo um belo de um escroto, né? Um c***. E eu não sei se eu posso falar essas palavras sem ser desmonetizada nesse canal aqui, mas qualquer coisa eu boto pi. E aí, o que acontece? A gente acha que eles são a salvação do mundo, mas eles são a pior coisa que poderia acontecer na humanidade. E eles começam a disputar poderes. Imagina você, principalmente você aí do Rio de Janeiro, que vai entender referência. Imagina se os milicianos ficassem com poder e agora estão disputando território de droga. É tipo isso que acontece aqui, gente. Só dá ruim. Já avisei que vai dar merda isso. E a gente vai acompanhar a história do David, que no início ele tinha essa cabeça de que os super-heróis iam ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E aí os super-heróis tiraram tudo da vida dele e agora ele está totalmente focado em acabar com todos esses heróis. Então, esse livro aqui, Coração de Aço, vale muito a pena ler. E eu tô gostando desse aqui, né? Eu queria muito terminar. E é do Brandon Sanderson, que um dia eu vou ler Mistborn, eu juro. Eu tô fazendo essa promessa já tem um tempo já, mas ainda vai acontecer, eu juro. O próximo livro é um livro que eu comprei o primeiro, gostei muito, e aí eu tinha uma parceria com a Editora Record ano passado,
E aí eu falei, nossa, a Editora Record vai lançar a continuação desses livros. E aí perguntaram, você quer? Eu falei, quero. E aí eu recebi o quê? Uma Tocha na Escuridão, que é a continuação de Uma Chama entre as Cinzas, que foi um livro muito legal, eu adorei, e eu acho que esse livro ainda tem tanta coisa pra falar pra gente, porque eu acho que vai rolar muita parada ali. Eu tô achando, de verdade, que esse livro ele tem um quezinho de A Rebelde do Deserto. Eu acho que esse livro aqui, ele tem um pouquinho de A Rebelde do Deserto, eu acho que vai rolar uns negócios fantásticos. Estou aqui o quê? Na espera disso acontecer, mas por enquanto a gente está acompanhando a história de dois personagens que são personagens completamente antagônicos na nossa história, porém eles precisam se ajudar. Tá rolando um clima, óbvio, porque vai rolar uns clima. E a gente tem uma terceira personagem também que ela, tipo, na verdade é um triângulo amoroso aqui. Só que é um triângulo amoroso que ninguém tá falando que tá sentindo, não. A gente só tá percebendo. Mas não é uma série de romance, pelo contrário, é uma série de fantasia e é muito legal e eu tô amando. A gente vai acompanhar a história da Laia e do Elias, basicamente, e da Helene, que são os três personagens principais. O Elias, ele foi criado para ser o Máscara, que é tipo um guerreiro e é um soldado, é uma coisa assim. A Helene também. E a Laia, pelo contrário, ela foi criada para ser erudita. E aí, assim, os eruditos, eles são colocados para fazer trabalhos análogos à escravidão. E a Laia, ela não quer isso para a vida dela, acaba fugindo para a parte rebelde. Enquanto isso, o Elias tem um conflito dentro dele que ele não quer ser esse soldado, sabe? Ele quer ser rebelde também. É só ir rebelde. E a Helene não. A Helene já tem na cabeça dela que o negócio dela é ser soldado mesmo, pai e tal. Então o Elias é meio que a conexão desses dois universos, né? Que são tão diferentes. E aí a gente vai acompanhar tanto a trajetória da Laia, quanto a desconstrução do Elias e até mesmo, né, a Helene querendo entender se o afeto que ela tem pelo Elias é uma coisa que vale a pena ela ir contra os juramentos que ela fez ou não, porque eles são muito amigos, enfim. Mas é uma história super legal, eu tô curtindo muito. Esse aqui é o segundo livro, eu parei na 155. É aquele tipo de livro que eu tenho ele no Kindle, tenho ele físico, e aí às vezes eu quero ler no físico, às vezes eu quero ler no Kindle, mas aí eu tenho as duas opções e eu não tô lendo nenhuma das duas. Então você me explica aí o que tá acontecendo com a minha cabeça? Mas esse aqui eu também quero muito ler, mas eu também acho que eu fiquei um pouco desanimada porque assim, eu achava que era uma trilogia e aí quando lançou o terceiro eu fiquei super eufórica e aí eu descobri que tinha um quarto. Aí eu fiquei um pouco tipo, entendi. Então eu tô também esperando um pouco o lançamento do quarto livro, porque eu tô meio traumatizada depois do Christopher Pauline, sabe? Essas pessoas que falam que fazer trilogia, de repente surge um quarto livro do Kindle Unlimited dele. E enfim, então eu tô aqui pensando. Mas assim, é um livro que eu quero ler, é uma série que eu quero acompanhar, mas com ressalvas. Estou aqui assim, pensativa. Próximo livro é um livro que eu recebi também da Editora Record ano passado e é um livro que, pelo que eu entendi, ele ia ser adaptado para televisão ou ele foi adaptado, eu não sei. Eu sei que assim, é o Rose Gold, O Segredo de Rose Gold, da Stephanie Rober. E esse livro é o seguinte, ele vai contar a história de uma mãe louca que meio que faz a filha ficar doente para ela ficar dependente dela, sabe? E aí existe esse conflito, existe esse plot no livro, e aí a gente vai acompanhar o despertar dessa menina, dela entender o que tá acontecendo na vida dela, que a mãe dela é doida e que ela precisa fugir disso. Só que quando o livro começa, ele já se passa num futuro em que a mãe já foi presa, ela já tá ligada nos Paranauê, e aí ela meio que tá contando pra gente o que aconteceu pra eles chegarem nesse ponto da história que começou. Então a gente vai meio que tendo flashbacks durante a leitura. A gente começa, tipo, no presente, e aí ela vai contando coisas do passado pra gente entender o porquê eles estão naquele cenário atual, que é quando a mãe já está na prisão e etc. E aí, tipo, é um livro que, pelo que eu entendi, ele seria adaptado para filme. Mas aí também tem uma série, tipo, tem um filme, eu acho que no Netflix, que tem uma história assim. E tem uma série que eu acho que é da Apple Plus, não sei,
que também é a mesma coisa. Aí eu não sei se as duas coisas são da mesma história ou são histórias diferentes. Não sei. Eu sei que essa é a história e é uma história meio bizarra. É um livro meio pesado, sabe? Você vai lendo, você vai ficando meio tipo, uau! Empolgante! Aí você fica muito cheio de conflitos, que assim, você não sabe se você fica a favor da menina se vingar da mãe, ou se você fica com pena da mãe, às vezes, por alguns motivos específicos, porque não existe uma pessoa que é só ruim ou só boa, só o Bolsonaro que é só ruim. Mas fora a família, fora a familícia, não existe um só bem e um só mal, né? Existe uma coisa meio que todo mundo tem um pouquinho dos dois, né? Então, menina, não sei, sabe? Eu só sei que assim, falaram aqui que é perfeito para os fãs de Garota Exemplar e Garota no Trem, o melhor thriller do ano. E realmente ele te dá uma sensação coisada de ler. Não é uma leitura assim que você vai ler, ai, que coisa gostosa de ler. Não, é ler pesadinho, sabe? Mas é uma leitura que eu quero continuar porque eu tô curtindo. E eu parei na página 55 nesse aqui. Eu sempre passei pelo menos da 50ª página. Mas, às vezes, cheguei na metade, como é o caso de Quinta Estação, de N.K. Jemisin. Gente, esse livro, ele é uma... Como posso explicar? Ele é tipo um delírio coletivo pra mim. Porque as pessoas falam que elas são apaixonadas por essa leitura. E realmente é um livro que trouxe uma história muito fresca, muito diferente. Eu não estava preparada para esse mundo. E é um livro de construção, não é um livro que você vai ler e a história tá mastigada para você entender e acabou. É um livro que ele vai se construindo as camadas conforme você vai lendo, você vai entendendo a complexidade dos personagens, a complexidade do mundo que ela criou, porque é um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. Enfim, é um livro muito complexo, ao mesmo tempo muito interessante, mas que hoje, até quando eu estava lendo esse livro, era o seguinte, eu começava a ler, aí, por exemplo, estou no trem, né, que na época que eu pegava trem, não porque eu sou rica agora, que eu não sou, mas é porque a cidade que eu tô não tem trem. Eu sou rica! Eu sou rica! E aí, assim, tava lá no meu transporte, aí abri o livro, vou ler. Aí passava o cara vendendo alguma coisa e parei pra olhar o moço. Me perdi já, não sei mais o que eu li. É aquele livro que eu precisava de atenção plena, porque se eu tivesse metadinha de uma atenção, eu já não entendia nada que eu tava lendo. Então, assim, não sei também, pode ser que eu também não tô acompanhando o neurônio, mas é um livro... Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Entendeu? E aí, assim, ele começa assim, é assim que o mundo termina, pela última vez. 3 coisas terríveis acontecem em um único dia. Esum volta para casa e descobre que o seu marido assassinou brutalmente seu próprio filho e sequestrou sua filha Sanzi. O poderoso império, cujas inovações têm sido o fundamento da civilização, por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E no coração do único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos ou séculos. Mas esta é quietude, lugar há muito acostumado à catástrofe, onde os orógenes, aqueles que empunham o poder da terra como uma arma, são mais temidos do que a longa e fria noite e onde não há compaixão. Esse aqui é a sinopse do livro. Durma com este barulho. Se você não entendeu a sinopse, amigo, vou lhe falar que este livro aqui você precisa parar aí, ó. Momento para ler o livro, porque se você der uma piscadela, já tu não sabe mais o que tá acontecendo. Então acho que foi por isso que eu parei, entendeu? E aí a gente vai contando, ele vai contando a história de
3 personagens diferentes, ou 2, que agora eu nem lembro mais. E aí eu já não sei mais no ponto da história se as 2 pessoas são a mesma pessoa em tempos diferentes, se tá tudo no mesmo tempo e são 2 pessoas mesmo. Não sei. Tenho minhas suspeitas, mas não sei. E parei aqui, ó, na página 315. Tá achando que eu parei no começo do livro, Chara? Não sei aqui, ó, já passei aqui, ó. Já só falta isso. Mas, por que eu estou temerosa de voltar a ler esse livro aqui? Ele tem 530 páginas. Estou temerosa porque esse livro aqui, ele tem uma continuação. Então, a gente vai continuar esse suplício. E estou temerosa porque tô com medo de ter que reler isso tudo aqui porque eu não vou entender nada. E eu espero que... Eu vou pegar resumo na internet, é isso. Se você, inclusive, que tava nesse vídeo já leu esse livro, me chama aqui pra gente conversar, que eu tô precisando aqui, ó, trocar figurinha com quem já leu, porque eu tô me sentindo, assim, meio burra às vezes. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. E o último livro que eu vou falar aqui é o quê? Fúria Vermelha, do Percy Brown. Esse livro é um livro que eu comecei a ler e eu falei, cara, este livro é muito bom. E ele é muito bom mesmo. Quem me deixou com comichão para ler esse livro foi quem, gente? GF, Senhor Geek Freak, né? Victor Almeida. E aí... eu comecei a ler o livro porque, assim, o plot do livro é muito interessante, né? A sinopse do livro é a seguinte: existe o mundo, né? A nossa terrinha querida já foi, que a gente já destruiu. Estamos no caminho agora, né? Pra acontecer uma coisa parecida. E aí, o ser humano, ele já conseguiu começar a destruir Marte também. Já estamos colonizando Marte. E aí as pessoas já moram lá, já vivem lá e coisa e tal. Só que aí, o ser humano é tão maravilhoso que o que ele fez? Ele tinha todos os sistemas de sociedade para levar para Marte, né? E a gente levou qual? O de castas. Por que não, né? E aí, assim, a casta mais top do mundo são os ouros e os mais cagados são os vermelhos. Adivinha quem que é o nosso personagem aqui, o Daryl? Ele está em qual casta? Comunidade! Fala, clã! Claro que ele é um vermelho, né? Então, assim, a gente vai viver aqui a realidade do Daryl, que vive com os vermelhos no subsolo do planeta, fazendo túneis para os ouros usufruírem de algo que ele não faz ideia do que seja. E essa sociedade, ela é uma sociedade que eles moldaram, né, as pessoas para que elas ficassem dentro dessas caixinhas que foram escolhidas para ela. Então o Daryl, ele nunca sequer viu a luz do céu, do sol, que tem sol e mar. E assim, ele nunca viu a superfície, ele inclusive acha que não existe superfície, porque a história que contam para as pessoas é que o mundo meio que acabou e aí eles estão lá para tentar salvar o mundo. Então eles vendem essa história, as pessoas que são vermelhas compram e vivem escravas para servir aos ouros, aos pratas e aos todos que estão acima dele. E o Daryl é uma pessoa que ele vai viver uma situação traumática e isso vai dar um clique na cabeça dele para que ele comece a perceber que talvez aquele mundo que ele viva não é tão certo assim, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí ele vai ser convencido e ele vai fazer o quê? Ele vai tentar quebrar esta toda. E aí que a história fica boa. Porque aí tem essa reviravolta que acontece, sei lá, em um terço do livro, mais ou menos. No primeiro terço do livro já acontece a reviravolta e a gente vai acompanhar o Daryl nessa coisa dele ir para a superfície, né? Dele tentar fazer a coisa acontecer. E aí a gente vai acompanhar essa trajetória dele, né? E aí foi nessa hora que eu parei de ler. Então eu parei de ler esse livro, eu tava lendo ele em versão digital, então esse livro eu parei de ler mais ou menos em uns 40 e poucos por cento, 45%. Mas é um livro que eu quero muito continuar, mas só que ele começou, assim, a gente vai se habituando. Ele é um livro que, se você gosta de ficção científica, ele é um livro para quem gosta de ficção científica. Quem não gosta, mas gosta, por exemplo,
de quando você tá lendo um livro, um romance ou um livro, sei lá, qualquer tipo de livro, e aí tem um pouquinho de ficção científica, do nada assim, pá! E aí você fala, ai, que legal, tem viagem no tempo, olha, interessante. É uma coisa, mas esse livro, de vez em quando, ele tem umas descrições que aí eu lia, aí eu ficava assim, ih, calma aí que eu vou precisar ler de novo, que eu não entendi. Então assim, né, não é um livro difícil, tá? Pode ir tranquilo, vai com o coração aberto. Mas é um livro que de vez em quando eu acho que o autor também dá uma devagada, dá uns enchendo de linguiça, acho. Então quando, né, a gente tem essa reviravolta, aí ele começa a explicar muita coisa e eu tava tão sem paciência e eu acabei parando de ler. Mas o livro é bom. Eu tô curtindo e eu quero terminar de ler esse livro e eu quero ler os outros livros. Todo mundo já me disse que o terceiro livro não é tão bom assim. Mas eu não sou todo mundo, então eu vou ler, né? Tomara que eu goste, né? Eu já estou enrolando pra acabar o primeiro, que já é o terceiro. Enfim, os livros vão ficando grossos, enfim. Mas é isso. Você aí me diga se você já leu algum desses livros, se você curtiu ou não e principalmente, você acha que eu devo abandoná-los ou continuo perseverante em terminar todos eles? Me conta aqui embaixo o que vocês acham. Eu, sinceramente, assim, tem uns aqui que já estão na minha fila, outros que talvez, né, eu vou dar mais uma enroladinha, porque, né, eu tô aqui mesmo, nem ia pegar ele, então eu não vou sofrer tanto. Mas me conta aqui embaixo se você já leu algum deles, se você gostou, como é que foi essa leitura. E me conta também quais são os livros que você também está enrolando, porque eu sei que você tem algum aí que está enrolando. Não vem me dizer que não está, tá? Porque todo mundo tá enrolando alguma coisa nessa pandemia. Então me conta aqui embaixo quais são os livros que você também está enrolando aí na sua estante ou no seu Kindle. Lembrando que eu tô voltando aqui pro YouTube, estou fazendo vídeos aqui toda semana, tem um videozinho, então não esquece de vir aqui, ativa o sininho, curte esse vídeo, né, pro YouTube começar a entender que eu tô de volta mesmo, é de verdade. E compartilha com seus amigos pra, né, quem sabe eles não leram também esses livros, possam me dar uma dica de como é que eu entendo essa leitura, pelo amor de Deus. Eu também tenho feito lives na Twitch toda segunda, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta e quintas-feiras, a partir das 7 horas da noite e às vezes sexta-feira às 7 da manhã. Então, se você também gosta de uma livezinha pra gente ler junto, já vai lá na Twitch, já me segue, o link tá tudo aqui embaixo, Instagram, o nosso grupo do Telegram, tudo que você precisar pra gente se encontrar tá aqui embaixo. Então não deixe de olhar aqui e clicar nesses links mágicos. Se você quiser comprar algum desses livros que eu falei aqui hoje na Amazon, o link tá aqui embaixo, é o link do canal. Você comprando por esse link, você não paga nem um centavo a mais, mas aí você ajuda o que esta senhorinha aqui a poder comprar meus livros e falar pra vocês as coisas maravilhosas que vocês devem ler ou não, que vocês podem gostar ou não, enfim. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo, me segue no canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, vamos ficar pertinho, me segue lá nas redes sociais, na Twitch e tudo mais. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo, me segue no canal, se você ainda não for inscrito, já se inscreve, vamos ficar pertinho, me segue lá nas redes sociais, na Twitch e tudo mais. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e tchau!